Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que nos vê. Eu sou Altino Mandelaze, para quem não me conhece, estou no Moza Entretenimento para conversar sobre cultura, entretenimento e música especificamente. Então fiquem ligados ao Moza Entretenimento, sigam a página e vamos a isso. Ok, assim, eu acho que as pessoas nascem, elas todas com um propósito. E uma das coisas mais difíceis no mundo ou na vida é encontrar o seu propósito, é encontrar alguma coisa. Por isso eu tenho dito que as pessoas devem se apaixonar. Quando você se apaixona por toda e qualquer coisa que aparece na tua frente e te excita, e depois começa a fazer exercício sobre essas coisas, você há de encontrar coisas não somente que você deseja, almeja e apaixona-se por elas, mas que você consegue fazê-las muito bem. E foi o que eu fiz. Ao longo do tempo me apaixonei por muitas coisas. As pessoas que me conhecem sabem que sou uma pessoa multifacetada e multitalentosa. Por causa disso, eu primeiro na mocidade eu produzi, né? Eu sou de uma geração em que as pessoas faziam tudo o que se fazia. Houve uma época que era para jogar a peão, para quem não conhece peão, xindir, e todos nós fazíamos. Não só jogávamos peão, mas também tínhamos que aprender cada um a fabricar o seu peão. Mas depois disso eu encontrei o meu negócio, fui fazer direito na faculdade, na universidade, mas sempre acompanhava aquilo que acontecia no dia a dia. E eu tinha opinião para mim mesmo sobre uma série de coisas que eu via na televisão, pronto. E porque eu já usava o Facebook, eu comecei a fazer o que é coisas que eu olhava, via entrevistas de músicos, o que é na televisão, que não me deixavam calados. E eu escrevia alguma coisa sobre aquela entrevista, ou sobre aquela pessoa, ou sobre aquele trabalho nas redes sociais. Que é no Facebook, depois algumas pessoas partilhavam nos WhatsApp. Eu fazia aquele exercício, ia partilhando. Mas antes disso, em 2010, eu publiquei o meu primeiro artigo no suplemento Campus do jornal A Verdade, em 2010. Então, já em 2013, eu ia escrevendo, eu escrevia sobre uma série de coisas. E por um lapso, ou sei lá, eu assistia muito o programa de Emerson Miranda, então escrevia muito sobre algumas coisas que aconteciam no seu programa. Por causa disso, as pessoas enviavam aquilo para ele e para algumas pessoas que eram citadas nos meus artigos. E por causa disso, um dia encontrei-me com o Emerson e ali na conversa apresentei-me. Não, eu sou Altino Mandelaze. Altino Mandelaze, sim. Tu és o Altino, aquele que escreve? Sim. Ele disse, não é possível. Abriu o telefone dele e mostrou-me. Tu és a pessoa que escreve isso? Sim, mas ok. Será que consegues falar do jeito que escreves? Mas por que não? Se eu é que escrevo. Se não, na segunda-feira, venha aqui para a televisão, quero falar contigo. Mas o que ele quer falar comigo? Pronto, fui para lá, sentamos, ele só falou, Altino, eu quero fazer uma rúbrica. Para tu estares lá, eu quero fazer uma rúbrica especial para ti. E pronto, ele criou a rubrica Cintura Revolution. No princípio, a quem não sabe, no princípio a ideia era mesmo estarmos nós três ali. O Nelton Miranda esteve, creio, no primeiro programa, no segundo, depois acabou não estando. E eu acho que se calhar é o que me ajudou a ter um brilho, porque o Nelton, uma coisa é eu estar com o Hildo Ferreira, outra coisa é estar com o Hildo Ferreira e Nelton Miranda. E começou assim, a nível da televisão. Fui comentando sobre diversos assuntos que faziam o nosso dia a dia, sem querer ser egocêntrico, né? Até achar pouco. Eu tenho certeza máxima que a abordagem que eu trago por muitos e longos anos tem criado mudanças naquilo que é o pensar das pessoas. O que as pessoas não sabem é que nem sempre que eu vou à rádio e televisão é porque é a vez que me chamaram. Porque eu já passei daquela... Primeiro, eu nunca pedi para ir à televisão. Se alguma vez alguém te disser que eu já liguei para ela para ir à televisão, não era por causa de eu ir à televisão. Era por causa de um assunto que eu queria abordar à televisão. E a pessoa que eu telefonei, certamente é uma pessoa que antes já me telefonou para eu ir à televisão e fui. E eu tenho certeza máxima que isso tem gerado impacto. Porque primeiro, há pessoas que me encontram e dizem que mudaram uma forma de ser e de estar por causa de uma abordagem minha num certo ponto.
E como as pessoas olham para mim, hoje em dia tenho acesso a diversas pessoas que eu admiro bastante, que também dizem que foram me admirar, que mudaram uma abordagem de uma certa coisa por causa de um comportamento meu ou por causa de uma entrevista minha. Então a música moçambicana está a evoluir, sim, os artistas moçambicanos estão a evoluir, mas nós também como analistas estamos a evoluir. O pensamento que eu tinha quando comecei a fazer análise na televisão em relação àquela que é a mensagem, em relação ao tipo de composição que tinha que se trazer, não é o que eu tenho hoje. Hoje eu consigo tolerar um chaba, porque eu consigo entender que nem toda música tem que ser educativa, tem que ser o quê? As indústrias culturais têm dessa coisa. A música que é mesmo para entreter. Pese embora algumas pessoas acabam ultrapassando a tangência, a linha tangente da coisa. Ou seja, há músico moçambicano, não sou, que produz música que seu pai não pode escutar. Para mim, se você vai estudar numa escola que seu pai não pode assistir a sua graduação, você não fez nada. Você está a cometer o pior erro. Então, se a pessoa lança uma música que não pode sentar com a mãe, com os pais, escutar primeiro, mãe, fiz uma música nova, escuta lá. Se calhar esse seja o caminho para irmos às indústrias. Por quê? Eu vou lhe roubar mais tempo para explicar o seguinte. Eu tinha uma conta que tinha 50 e tal mil pessoas no Facebook. Infelizmente, por ser uma pessoa contundente, o Facebook gosta de me bloquear. Ok. Espero que com essa entrevista atinja os 50 e tal mil seguidores. Mas repara, o Lil Wayne Dinamicopo tem 30 mil seguidores no Facebook. Sabes quantos seguidores tem um poeta militar? 6 mil e tal seguidores, não chegam a 7 mil seguidores. Sabes quantos seguidores tem o GC Música Cinda? Não chega a 1000. Que é uma das pessoas que tem o poder de levar a literatura moçambicana ao alto. Sabes quantos seguidores tem o Pedro Pereira Lopes? Que para mim é uma das pessoas que mais influencia as pessoas. Eu já devia ter lançado uma obra minha de poesia, eu conto já há um tempo. Mas acredito que com o engajamento que tem gerado Pedro Pereira Lopes, este ano, 2023, tem que lançar. Ele não tem 1000 seguidores. Então, tu estás num país em que um aruaro que diz que ele é bonito, é chocolate em pó, tem mais seguidores que um escritor da dimensão de Sérgio Raimundo, poeta militar, com o Obedes Lobadias. Então, é aquilo que as pessoas consomem, então não te deve admirar. Uma pessoa que canta órgãos genitais humanos tenha muito mais seguidores que uma pessoa que diz deixem os pintos crescerem. Recebo mais críticas quando, por exemplo, digo que as mulheres devem ponderar-se e devem não criar cada dia condições de viver à custa dos homens. E que uma mulher tem que se sentir humilhada quando, depois de uma prática sexual com um parceiro, ela recebe dinheiro. E não que, contrariamente, acontece agora, que ela sente-se humilhada quando não recebe dinheiro. Recebo mais críticas do que um gajo que aparece a abanar bunda. Por isso que eu digo, estamos a crescer como jovens, né? Estamos a tentar criar, estamos a crescer até melhor financeiramente. Mas em termos de capacidade de instalação de uma indústria, nós não estamos a crescer. Vou ser mais contundente. A música angolana em Moçambique cresceu mais do que a música moçambicana. A música norte-americana em Moçambique cresceu mais do que a música... O que é música moçambicana? Vou te explicar. Música moçambicana é o nhambaro, é a marrabenta, é panza. Essas são músicas moçambicanas. Esses gêneros moçambicanos. Até o bondoro é música moçambicana, o kuduro não é. Eu acho que o panza está muito bom. Eu acho que o panza evoluiu. Eu quando escuto o panza do DJ Ardiles, da República do Panza, DJ Ardiles, do Mr. Cuca, eu vibro. E é incrível, estou a falar do DJ Ardiles do Mr. Cuca, porque o D-Age está calado, porque para mim D-Age é um dos melhores Panza MCs que nós já tivemos. O Caesar Boss também, fazia um estilo terrível. Então, eu acho que o Panza é um estilo musical que, se os jovens moçambicanos decidissem apostar, esquece lá. Primeiro porque não íamos fazer frente a ninguém. Se dissessem que Angola tem um festival do Panza, seria Moçambique a liderar. Hoje em dia, se dissermos que temos um festival de Kizomba em Moçambique, repara, um festival de Kizomba em Moçambique,
Moçambique não tem como liderar um festival de kizomba em Moçambique. Porque os melhores fazedores de kizomba não são moçambicanos. Mas eu acho que os novos artistas moçambicanos têm muito que explorar. Tem muito que explorar, fora copiar as músicas que os outros já podem. Nós não precisamos de mais um Clayton David. Nós precisamos de outros originais. O Clayton está bom no caminho que ele escolheu, naquilo que ele sabe fazer. Os outros que vêm não precisam vir copiar o Clayton David, vir fazer como faz o Clayton David. Eles que se façam eles originais. Nós temos que parar de criar músicos alternativos. Por isso que os nossos músicos, muitas das vezes, eles se odeiam entre si. Nós temos que deixar de criar músicos alternativos, temos que criar músicos originais. Nós temos que deixar de ter uma lista de 5 músicos, dizer qual é que é o melhor para isso. Não, nós temos que ter 5 músicos originais. Você dizer, eu para casamento vou precisar deste, mas no meu aniversário este não serve, vou chamar este. No meu bolo este não serve, vou chamar este. Naquele churrasco que quero fazer com os amigos, tem que ser este. E naquela nossa partida de futebol, o melhor gajo para vir animar é este. É uma pergunta muito fácil para mim, porque eu recebo sempre essa questão. Só que é uma pergunta que eu não gosto muito de responder, mas a vocês vou responder. Tens 2 grandes problemas para isso. Primeiro, tu estás a fazer um show, por exemplo, com Clayton David e Tamires Moyane. Ok, show, Clayton David e Tamires Moyane. É a nossa dupla de ouro do momento. E as pessoas dizem, eu quero ir ver Clayton David e Tamires Moyane. Cantam bem, é uma alta dupla e tal. Mas em contrapartida tem um promotor que está a lançar um cartaz e está a dizer que próximo mês, 30 dias depois do teu show, ele tem um show com Gerisson Israel e Soraya Ramos. Ainda preciso explicar. Por isso que eu estou a dizer que nós temos que parar de criar músicos alternativos. Não estou a dizer que esses músicos estão errados. Estão bons no caminho em que estão, encontraram um pin. Enquanto nós estivermos a fazer música alternativa, vamos continuar a ser alternativos. Tão simples quanto isso. 2, estamos a dizer que os moçambicanos devem escutar mais músicas, devem ir mais a shows de nacionais do que de estrangeiros. Meu amigo, como é que você quer que os moçambicanos façam-se mais a shows de moçambicanos do que de estrangeiros, se os moçambicanos escutam mais música estrangeira do que de moçambicanos? O moçambicano escuta mais música estrangeira do que moçambicano. As rádios passam mais música estrangeira do que música moçambicana. As TVs passam mais música estrangeira do que moçambicana. O Instituto Nacional de Indústrias Culturais e Criativas cobra dinheiro para se passar vídeo moçambicano, mas não cobra dinheiro para se passar vídeo estrangeiro. Há um canal de televisão que eu não preciso dizer qual, mas um grande canal mesmo, que este ano, 2023, fez uma reposição dos melhores programas que teve em 2022, enquanto que os apresentadores não voltam de férias. E os programas que ia passar como os melhores programas de 2022 são os programas que fez com estrangeiros. O apresentador de programas moçambicanos, sempre que entrevista um músico estrangeiro, tira foto com ele e publica nas páginas dele. Mas quando entrevista o músico moçambicano, não tira foto com ele. O músico moçambicano é que pede para tirar uma foto com o apresentador moçambicano. E ele, o músico moçambicano, é que vai publicar. O músico moçambicano, por mais que receba o apresentador moçambicano, mais que receba um músico talentoso, ele depois não tira foto com aquele músico, ir para o Facebook, publicar para o Instagram, dizer para sigam este músico, é um grande... Não. Por isso até as sopinhas passaram. Então, como é que você coloca barreiras e ao mesmo tempo diz que o músico moçambicano é que tem... Nós tínhamos que cobrar dinheiro para as televisões passarem música estrangeira, para as rádios passarem música estrangeira. E porque as televisões e as rádios não querem nos dar dinheiro, iam passar cada vez mais música moçambicana. Nos tempos do Panza, nos tempos de Bang Entertainment, DXS Label, mano, fazia-se show com música moçambicana, enchia. Este sábado tinha um show de Bang Entertainment, o outro tinha da DXS Label. Você só tinha que discutir qual é o show que encheu mais. Se fosse para escolher uma pessoa para colocar como Ministério da Cultura, seria Bang Mourinho. Infelizmente não tenho esse poder, mas também infelizmente ele morreu.
Eu, se pudesse escolher alguém, ia colocar o Beng, o Adelson Morim. Por quê? Porque é uma pessoa que entende de business, de cultura. Eu acho que é das únicas pessoas que tem capacidade de colocar a cultura no auge. Pronto, ele morreu, ok. Colocaria o Dinho, da Sétimo Nível. Também é uma pessoa que entende sobre cultura. Ele pode não estar a fazer muito agora porque tem outras coisas, mas se ele confiar já pasta, eu acho que ele faria muito bem. A atual ministra da Cultura, ela entende de música mais que muita gente, tanto que ela fazia o Chiquite. Mas dizer que ela entende sobre cultura, ao ponto de estaria a mentir, porque se ela realmente entendesse sobre cultura, agora que ela foi colocada, ela estaria a fazer muita coisa teria mudado. Eu mesmo que aconteceu quando colocou-se o Silva Dunduro, eu fiquei feliz. Primeiro porque sou um entusiasta, gosto de cultura. Segundo, porque eu amo bastante as artes plásticas, tanto que um dos melhores amigos meus é um Demand, um grande artista plástico, e o Dunduro é um artista plástico, além de escritor. E naquela altura eu andava muito com o Demand, e andava muito com artistas plásticos, e eles reclamavam muito, os Gives, tudo mais. Os Russ Vilanculos, que agora está na Suíça ou Suécia. Então, eu acreditava que, pelo menos as artes plásticas naquela altura iam dar um boom. Mas se perguntares os artistas plásticos, vão te dizer que naquela altura que um artista plástico era um ministro da cultura, foi a altura que eles degrediram como. Porque eu acho que também um dos grandes problemas é este, de ter um Ministério da Cultura. Nós temos que ter um Ministério das Indústrias Culturais e Criativas. Por que digo isso? É que a cultura ela não é ministeriável. A cultura, hábitos e costumes, vivências de um povo, como as pessoas fazem. Você não precisa de um ministério. A cultura ela existe. Ela cresce. O que você tem que fazer é criar uma indústria cultural, fazer com que as pessoas comam, vistam, bebam, enriqueçam com os seus hábitos e costumes. Se vocês forem para Versace, Gucci, os panafricanistas e os africanistas vão te provar que aquelas marcas foram geradas por hábitos e costumes africanos. O design, o mock-up daquelas marcas eram mock-ups de tribos africanas que já existiam. Então, aquelas empresas vieram, pegaram coisas de África, fotos a preto e branco, escritas, desenhos rudimentais, transformaram aqueles hábitos e costumes em indústria. Ok? Então, é isto que nós temos que fazer. Você precisa de um ministro das indústrias culturais e criativas, de uma pessoa que pegue a cultura e diga: temos o tofu. Vamos lá. Como é que eu posso vender o tofu para os europeus e os americanos? E fazer com que as pessoas que fazem com que o tofu não desapareça do mapa, praticando o tofu, fiquem ricas com o tofu e as pessoas daquela região ganhem com isso. Nós temos a Timbila agora, que é um patrimônio da humanidade. Como é que nós fazemos com que os fabricantes de Timbila ganhem dinheiro? Mano, os fabricantes de guitarras, de violas, as fábricas que fabricam isso, passo pleonagem, elas ganham dinheiro com isso. Se nós aprendemos de Eduardo Mondlane de Samora Machel, vamos entender que uma analfabeta, que era a esposa mais nova do pai do Eduardo Mondlane, o Wajahane, disse a ele: meu filho, estude para que aprendas o feitiço do branco. Ela, quando visse os brancos a voar de aviões, helicópteros, ela disse: poxa, nós, os xanganas, né? E Navalandi, e Puruma, ao Siquine, para Idaiane, China, Avalungo, vai para Vasuca, Endau, vai andar um Wanhane, vai legar a Shibamo, vai legar a Mimova. Porque ela não entendia que aquilo era tecnologia. Ela dizia: epa, o preto, quando dizem que aquele ali voa, as pessoas começam a ficar com medo. Ele tem que voar escondido, tem que mentir que voa. O branco ele dizia: eu vou. Fazes o que na vida? Eu vou. Eu vou. E, por acaso daqui a nada eu tenho que sair, vou ali ao aeródromo, eu vou voar. Vou voar daqui do Chilembene para Lourenço Marques. Vou trazer o governador da colônia aqui para Chilembene. Então, ela dizia: não, meu filho, você tem que estudar para aprender aquele feitiço do branco.
Parece estranho, né? Se tua mãe te dissesse isso, estuda para aprender o feitiço de branco, você teria ido à escola? Não. Você diz, mas minha mãe é maluca, pá. Eduardo Mondlane, movido por essa maluquice, por essa analfabetice, tornou-se o primeiro preto a dar aulas numa universidade norte-americana. Não fundou o Denamo, Manu e a UNAM, mas foi o único que teve a capacidade de unir aqueles movimentos e foi o primeiro presidente daqueles movimentos. Ok? Se as pessoas que estavam na Frelimo naquela época tivessem entendido a coisa de Eduardo Mondlane não teria morrido naquela altura e teria sido o primeiro presidente de Moçambique. Tudo bem, morreu. Samora Machel, dizem que não terminou a 7ª classe, não conseguiu formar-se enfermeiro. Saiu de Inhaca para Tanganyika, para libertar o país. Então imaginaram um enfermeiro e parteiro. Um enfermeiro e parteiro. Hoje em dia, uma enfermeira, de repente, sair da enfermaria, dizer, epa, eu vou criar uma revolução para mudar este país, o país crescer. Eu um dia vou ser presidente desse país. Eu não vou lhe internar ali no Infulene. Então, nós quando começarmos a aprender dessas pessoas, vamos falar. Samora Machel é um tipo que, quando ele dizia, tipo, fazer da escola a base para o povo tomar o poder. Esse cara é maluco. O povo tem que ser liderado, tem que ser colonizado. As pessoas olhavam para ele como um maluco, como um louco. Eu tive o privilégio de conversar com vovó Sorita Tchaikom, a primeira esposa do presidente Samora Machel. Tenho o privilégio até hoje de conversar com os filhos dele. Já conversei até com o Teuane, que é um dos filhos de Samora Machel, o mais velho nos homens, que pouca gente tem acesso. Já conversei com os irmãos do Samora Machel. Samora Machel dizem que ele não aceitava levar porrada com uma pessoa da idade dele. Já se salvou uma cabeça de gado de um crocodilo. Ele lutou com um crocodilo para salvar. Aqui no hospital Miguel Bombarda, na altura, dizem que havia um gigante que amedrontava todos quando ele lutava. Levou porrada com Samora Machel. Mas por que ele bateu uma pessoa gigante? Porque ele não aceitava. Ele, quando dissesse que isso está errado, ele ia atrás. Quando nós entendermos isso, vamos olhar para Eduardo Mondlane e Samora Machel não somente como panafricanistas e autores da revolução, um deles proclamador da independência e primeiro presidente da República Popular de Moçambique, proclamador da independência. Vamos olhar para ele como filósofo. E quando nós olhamos para ele como filósofo, vamos entender que existem áreas que são para rastas, são para malucos, não estou a dizer que rastas são malucos, mas são para gajos, para pessoas que, sem formalismo, são lugares para pessoas que nós quando lhes assistimos a entrevista como esta, dizendo, mas este aqui está a falar o quê? São para desafiar pessoas, dizer, você fala muito, você fica lá aqui. Dou-te um ano, se você um ano não fizer alguma mudança, sai. Há lugares que não são para políticas. É o caso do Ministério da Cultura e Turismo. E que eu até acho que fora transformarmos em Ministério das Indústrias Culturais e Criativas, podemos até matar, dissolver o Ministério da Cultura e Turismo, transformar em duas secretarias de Estado. Uma secretaria de Estado de Cultura, outra secretaria de Estado de Desportos. Até podemos dizer Secretaria de Estado das Indústrias Culturais e Criativas e outra Secretaria de Estado de Turismo. Então, é isto que nós temos que fazer, porque as pessoas que colocamos lá não é porque são mais pessoas, são boas pessoas. Mas a cena de cultura, para mim não faz sentido um ministro de cultura ter a DC, ter ajudante de campo. Cultura é a coisa mais... Cultura é... o ministro da cultura tem que ser uma pessoa que vai para a discoteca. Tem que ser uma pessoa que vive aqui com o povo. Até eu acho que o ministro da cultura podia até nem ter casa protocolar, continuar a ver em casa dele. Vive na Mafalala, ele continuar a ver... Por isso que eu digo, não precisa ser ministro. Só precisa ter um secretário, um diretor do instituto, faz aqui no instituto, sei lá, Secretaria de Estado das Indústrias Culturais e Criativas, e põe um maluco para ele fazer maluquice dele, porque cultura é maluquice.
Você quando vai agora para uma igreja ou para uma escola fala de matuna, as pessoas vão dizer você é um maluco. Isso é mutilação vaginal, isso é o quê? É maluquice. Quando fala de ritos de iniciação, vão dizer você é maluco. Agora você fala de cupasha. É um maluco. É um atrasado. Está a perceber? Então, se a cultura, os hábitos e costumes nossos são vistos como maluquices, se você não colocar um maluco lá, ele nem vai entender aquilo. E enquanto não entender aquilo, ele não vai desenvolver aquilo. Não vai.